Olá, olá! E aí galera, tudo certo? Estamos aqui para dar início ao nosso Quarentinando com filosofia, não com história hoje. Hoje nós vamos ter nossa primeira videoaula explicativa de filosofia e o tema dessa primeira aula será análise de Sócrates. Quem foi, o que ele pensava, quais eram as suas ideias principais, como é que se dava o método de pensamento e filosofia socrático. Esse é um dos conteúdos mais cobrados e mais importantes, né? O Sócrates é uma figura muito marcante para a filosofia, tido por muitos como o patrono da filosofia. Então a gente vai fazer nessa aula inicial uma análise sobre esse personagem muito marcante, não somente para a Grécia Antiga, mas para o mundo ainda hoje, que é, sem dúvida alguma, um dos alicerces filosóficos até o presente momento. Então vamos para nossas análises aqui em relação aos slides e começaremos a nossa discussão. Vamos nessa! Portanto, estamos aqui com o nosso Quarentinando com Filosofia, aula 1, Sócrates, o nascimento da filosofia. Primeira coisa, quem era esse tal desse Sócrates? Será que esse camarada aqui? Também, né? Não é esse aqui que é o da democracia corintiana, jogador de futebol da seleção brasileira. Esse também tem a sua história, também tem a sua importância, mas não é esse cara que nós vamos falar, tá? Vamos falar do Sócrates que nos interessa para a filosofia. Sócrates ele foi um cidadão ateniense, ele viveu durante a época de ouro de Atenas, que é o século V, conhecido como o período clássico da Grécia Antiga. O período clássico, fazendo uma pequena correspondência histórica aqui, é a fase de plenitude da Grécia, quando os gregos terão o seu auge de conquistas territoriais, de expansão comercial, quando Atenas vivencia o seu auge democrático, né? É nesse momento que os gregos entram em guerra contra os persas, as famosas guerras médicas. É nesse momento também que nós teremos a famosíssima Guerra do Peloponeso, uma guerra civil entre o mundo grego, basicamente Atenas e Esparta. E nesse cenário de expansão, de conquistas, de domínio, né, grandes obras, Atenas vivenciando um auge histórico-cultural, é nesse momento que aparece a figura de Sócrates. Então ele vive uma época de esplendor, de grandiosidade, de pujança na cidade de Atenas, tá? Ele teria nascido no ano de 469 a.C. e ele morreu após o seu julgamento no ano de 399 também a.C. Então, um cidadão que viveu 70 anos, tá? Sócrates tinha como características de sua personalidade ser um cidadão extremamente questionador. Para ele não existia uma verdade absoluta, não existiam conceitos e ideias prontas e acabadas. Ele era um cara extremamente inquieto, né? Buscava incitar sempre a discussão, o debate, novas ideias. E todo esse questionamento e inquietude que ele tinha por trás da sua própria essência, do seu próprio caráter, sempre se pautou também por uma profunda ironia. Ele sempre foi um cara muito irônico, né? Sabia-se que Sócrates era um cara extremamente intelectualizado, extremamente inteligente, e obviamente que ele tinha também essa ciência, mas ele passava muitas vezes como um ignorante, como alguém que não sabia de nada. É dele, né, aquela máxima, só sei que nada sei, beleza? Então a ironia, no sentido de incitar o questionamento, o debate, cutucar as pessoas, também foi uma marca presente desse cidadão ateniense. Aqui eu quero discutir com você só um ponto inicial, conceitual, que a mim é muito particular. Muitos consideram Sócrates o patrono, ou o mais importante filósofo grego, né? Por que consideram isso? Porque ele vai romper com algumas ideias, vai romper com alguns paradigmas até então, ele vai trazer algumas novidades, mas dizer que Sócrates foi o pai da filosofia, para muitos é um termo forçado. Por quê? Porque não se inaugura o pensamento filosófico com Sócrates. Existiam vários pensadores anteriormente a ele, tá? Só que ele representa uma espécie de uma ruptura. Dali para frente nós teremos algumas novidades na linha de pensamento. Então por isso que se faz de Sócrates uma figura tão pesada, tão marcante para a história filosófica, tá? Então entenda que boa parte dos exercícios, dos livros didáticos, das apostilas trará para você que Sócrates foi o pai da filosofia, mas não acredite que a filosofia surge com Sócrates. A gente tem muitos pré-socráticos importantes, marcantes, né? Obviamente anterior ao seu próprio período. Firmeza? Vamos voltar para os nossos slides então. Dito isso, por quais razões então a gente considera o Sócrates o patrono da filosofia? O primeiro ponto é a mudança do objeto de análise filosófica que ele impõe. Os principais pensadores pré-socráticos, eles se atinham muito às condições da natureza, à compreensão do que cercava o homem fisicamente falando, né? Fenômenos físicos, fenômenos universais, você tentar compreender os céus, tentar compreender, sabe, o que de fato está no nosso entorno. O Sócrates vai ter uma atenção em relação às condições humanas, às relações sociais, o que o homem faz, o que ele pensa,
como é que se dá a relação social, as condições políticas, a vida em sociedade. Então mudar esse objeto de análise filosófica faz o Sócrates um cara muito importante, no sentido de inaugurar essa nova filosofia, que agora não se preocupa somente com questões mais, vamos assim dizer, científicas, que seria hoje em dia, né? E sim, agora você vai se ater a condições eminentemente humanas e sociais. E isso faz o Sócrates um cara diferente, transformador. Um outro ponto é que ele rompe com pensadores anteriores a ele, principalmente os sofistas, né? Que se consideravam e eram vistos por muitos também como sábios, como pessoas aonde você deveria recorrer caso tivesse uma inquietude, alguma busca por informação. O Sócrates ele rompe com isso dizendo, eu sou ignorante, eu não sei de nada, eu tenho que buscar o conhecimento de maneira incessante. Então você admitir a sua ignorância e buscar o conhecimento através de reflexão, de razão, né, de conhecimentos críticos e não apenas de dogmatismos e de imposições, e isso fará também dele um cara diferente, né? Para ele, uma das virtudes principais era reconhecer que não sabia nada, ou sabia muito pouco. Muito diferente de outros pensadores da época que eram vistos, né, e se impunham como os donos da verdade, os donos do conhecimento e da informação. Um outro e terceiro ponto importante é que ele dizia que essa informação, esse conhecimento, essas verdades, né, elas devem ser buscadas de forma individual. Cada um é capaz, com as suas aptidões, né, com a sua inquietude, com os seus questionamentos, de chegar às verdades, que jamais serão absolutas. Jamais teremos verdades e conceitos universais e que sejam amplamente aceitos. Tudo pode ser questionado, tudo pode ser debatido. Só que cada um é capaz de chegar a essas informações e a esses conhecimentos. Então, por esses 3 pontos, o Sócrates ele é tido como um cara extremamente importante que vai inaugurar, talvez não a filosofia, mas sim uma nova forma de ver e se fazer a filosofia. Aqui está o peso desse cidadão ateniense mais uma vez. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o método de pensamento do Sócrates, como é que ele via as coisas, como é que ele identificava, né, as formas de se ater às relações sociais, de compreender o ser humano, de compreender a sociedade, né? A vida do Sócrates se pautava pelo questionamento, já falei isso para vocês, pela inquietude, muitas vezes irônica, né? Só que ele desenvolveu um método para esse questionamento, e esse método é a chamada maiêutica. Sempre que se falar de Sócrates, de método socrático, virá para você o conceito da maiêutica. Então vamos discutir um pouco sobre isso e tentar compreender essas ideias. Vamos nessa? Esse termo maiêutica, ele deriva de um conceito obviamente grego, que seria mais ou menos aportuguesando, tá? A arte de dar à luz, a arte de partejar, né? Aqui o Sócrates ele tira um conceito vinculado à sua própria experiência familiar, sua vida familiar. A mãe do Sócrates dizia a história que ela era uma espécie de uma parteira. E Sócrates dizia que o objetivo básico do filósofo, do pensador, era semelhante a uma parteira, era dar à luz. Não a alguém, mas sim dar à luz à informação, ao conhecimento, né? E como que eu vou dar essa luz? Através dos questionamentos. A verdade, os conhecimentos, as ideias, as informações, né, essa luz que está se buscando, elas viriam através da incitação da dúvida. Então, aquilo que lhe impõe, aquilo que você aceita, que você acredita, os conceitos que você já tem pré-concebidos, tá? Tudo isso deve ser questionado, tudo isso deve ser duvidado. E a função do filósofo era saber como despertar essas informações, como despertar esses questionamentos. A maiêutica, portanto, se pauta nisso, de você, através do questionamento, através da dúvida, através, né, da incitação das não-verdades ou das ideias contraditórias, né, buscar uma informação nova, buscar um conhecimento novo. Para o Sócrates, esse era o grande ponto, esse era o grande legado que ele poderia deixar para a humanidade. E graças a isso ele tinha um incômodo muito grande com a passividade das pessoas, passividade intelectual, de se aceitar ideias, conceitos e informações sem saber ao certo o que era aquilo, sem saber o porquê aquelas ideias estavam sendo impostas, né? Como se fosse uma espécie de um senso comum. Ele ficava muito puto com isso. Para ele, tudo deveria ser questionado, tudo deveria ser duvidado, né? E a maiêutica ela vai ter isso como a sua principal essência. Portanto, para compreender de maneira mais didática esse processo da maiêutica socrática, tá? Eu coloquei para você aqui quais eram as bases desse cenário, que sinteticamente tinham 2 etapas, né? A primeira coisa é você duvidar aquilo que se tem como verdade, como informação e como conhecimento.
Você incita um questionamento, incita uma dúvida, apresentando que muitas vezes aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente acha como certo, como errado, né? E assim, conceitos básicos como o que é belo, o que é verdade, o que é mentira, né? O que é a vida, o que são as virtudes, tudo isso muitas vezes vem de valores que nos foram impostos. E esses valores, por muitas vezes, podem ter preconceitos, podem estar carregados de contradição. Então a primeira coisa da maiêutica socrática era fazer o despertar dessa dúvida, desse questionamento. Você perceber que muitas das coisas que você fala, que você pensa, talvez não seja uma verdade pronta e acabada. Talvez tenha algumas contradições. Feito isso, através agora daquele processo de dar à luz, né, aquele processo de partejar como um todo, vamos dar à luz a novas ideias. Se eu aceitei que existe uma contradição, que pode haver um preconceito, que o que eu penso às vezes não é certo, às vezes não é, né, o correto, e aqui não tem, na verdade, certo e errado, né? Se eu aceitei essa dúvida inicial, agora eu devo buscar uma nova ideia, eu devo buscar um novo conceito, ter uma construção. E essa construção deve ser feita de forma individual. Deve e pode ser feita de forma individual. Portanto, aqui está a essência do pensamento socrático. Você incitar o questionamento, incitar a dúvida, óbvio, com perguntas muito bem formuladas, muito bem organizadas, tentando fazer o seu interlocutor perceber que aquilo que ele diz, aquilo que ele pensa, talvez não seja tão verdadeiro assim, e posteriormente fazer com que esse mesmo interlocutor ele busque uma nova verdade, ele busque uma nova informação, busque um novo caminho, né? Portanto, essa é a essência do pensamento socrático. Eu vou apresentar para vocês aqui agora um vídeo da vida do Sócrates, né, de um filme que a gente encontra inclusive no YouTube, para você perceber essa essência da maiêutica, né? Às vezes conceitos que para nós são banais, como esse vídeo vai mostrar, a ideia de beleza, o que é belo? Para nós é um negócio natural, pergunto para você, você já responde. Para o Sócrates, tudo cabia questionamento, tudo cabia uma nova interpretação, um novo olhar. Através de muita ironia, esse vídeo vai mostrar para vocês como que era interessante a condição de você despertar o questionamento e posteriormente tentar encontrar um novo caminho. Vamos ver o vídeo aí. Guardate Socrate. Ti saluto, Socrate. Oh, guarda il bellissimo Ippia. Era un pezzo che non avevamo il piacere di vederti in città. Dove vai così ben equipaggiato? Vado al ginnasio a pronunciare un discorso sulla genealogia degli eroi. Ti piacerebbe sentirlo? Ho da fare e non posso sfortunatamente accompagnarti. È un discorso che ho già fatto e che tutti mi hanno detto che è molto bello. Mi farebbe piacere avere anche la tua opinione. Hai detto molto bello. Sai dunque cos'è la bellezza? Ma certamente. E saresti capace di spiegarmelo? Facilissimo. Una bella vergine. Socrate, ecco che cos'è bello. Una buona risposta. Ma dimmi, Ippia, si può dire che una bella giumenta è bella? Sì, al mio paese ci sono giumente di gran bellezza. E una bella pentola, Ippia, si può dire che è una bella cosa? Non capisco, mio caro Socrate, che tu ti possa servire di un oggetto così prosaico per parlare di cose così elevate. Ah, che vuoi farci? Sono soltanto un buzzurro. In ogni modo devi ammettere anche tu che una bella pentola è bella. Sì, può darsi. Però la più bella delle pentole a confronto di una bella vergine è brutta. Come la più bella delle vergini sarà brutta se si confronta ad un dio, non è questo che dici? Esattamente. Eppure mi hai detto prima una bella vergine, ecco che cos'è bello. E adesso mi dici che se si confronta ad un dio è brutta, ma non può essere bella e brutta allo stesso tempo. Vedi, non mi dici ancora che cos'è la bellezza. Te lo spiegherò un altro giorno, quando vorrai. Ti saluto. Portanto, pessoal, essa condição da maiêutica, eu coloco para você aqui uma ideia, uma frase para poder sintetizar, poder resumir. Seria mais ou menos um processo de destruição para uma posterior reconstrução. Você destrói ideias e conceitos pré-estabelecidos, né, que não necessariamente serão aceitos por todo, para poder, depois de forma individual, de forma própria, reconstruir as suas informações, os seus conhecimentos. Essa é a essência do pensamento socrático. Bom, analisando esse processo, a gente pode dizer então que existe uma espécie de uma ética no pensamento socrático, né?
A ética no sentido de como é que a gente vai organizar a vida, como é que nós vamos organizar o nosso viver, o nosso pensar, as nossas ações, como que Sócrates via esses padrões. Vamos falar um pouquinho agora, portanto, sobre o que seria a ética por essa visão socrática. Para Sócrates, o homem, ele é na essência a sua alma, tá? A coisa mais importante do homem, o ponto principal é a sua alma. E ele entendia por alma a consciência, aquilo que nos concede uma personalidade intelectual e moral. Através desse sentido, para o Sócrates, buscar o bem através do conhecimento era a coisa mais importante. Então eu deveria ter a consciência de que a minha alma, possui uma personalidade intelectual e moral, e que o bem ele só pode ser adquirido, só pode ser conquistado através do conhecimento. Portanto, bondade, o bem como um todo e o conhecimento, para o Sócrates, são coisas que estão intimamente correlacionadas. Essa pode ser considerada a essência da ética socrática. E, obviamente, que nós temos uma frase que sintetiza, que resume essa ideia, que é: conhece-te a ti mesmo. Perceba um pouquinho a profundidade dessa frase, conhece-te a ti mesmo. O que o Sócrates quer dizer com isso? Até pegando um ponto aqui da ética socrática. Quando você se entende, quando você se conhece, você tende a perceber as suas imperfeições, também as suas virtudes, obviamente, mas saber que, assim como você tem problemas, você tem equívocos, aquele que está no seu lado também possivelmente o terá. E com isso você, se entendendo, se conhecendo, abre-se um leque de informações e de ideias para poder também conhecer o próximo. Teoricamente, tá? Essa é uma ideia que eu extraio, você tende a ter um respeito maior pela vida em sociedade, pela coletividade, pelas diferenças, conhecendo primeiro a você. Se você sabe aquilo que você é capaz de fazer de forma negativa, quais são seus vícios, as suas imperfeições, tende-se também a reconhecer isso no próximo e ter um respeito maior pelo próximo nesse sentido. Já dito para vocês aqui sobre algumas máximas socráticas, duas que são muito clássicas, Falado agora há pouco, conhece-te a ti mesmo e só sei que nada sei. Eu quero acrescentar uma terceira que pouco se fala e que eu acho também extremamente válida e interessante para a ética socrática. Nada em excesso. Tudo na vida deve ser tratado com parcimônia. Tudo que nos traz excesso ou que vem em excesso também nos traz prejuízo. Não somente a nós, mas a todo o nosso entorno, tá? Portanto, aqui nós temos essas frases que resumem todo o pensamento filosófico, ético e empírico de Sócrates. Conhece a ti mesmo, só sei que nada sei e nada em excesso. Agora a gente vai, já fechando a nossa aula aqui, chegar no último ponto. Pense você vivendo em Atenas no século V, uma cidade que, embora tivesse já o seu contexto democrático, ainda convivia com uma profunda aristocracia. Você tinha uma elite muito poderosa em Atenas, de grandes mercadores, grandes comerciantes, grandes militares, grandes oradores atenienses que se especializavam em fazer política, em discutir a sociedade. Aí aparece Sócrates, abdicando de bens materiais, vivendo muitas vezes sem nenhum conforto, não se atendo às condições de remuneração, tentando difundir o conhecimento de forma muitas vezes gratuita e incitando ideias novas. Sócrates, acima de qualquer coisa, ele foi um subversivo, ele foi um cara contra a ordem. Qual vai ser o resultado disso? Obviamente que nós vamos ter um incômodo muito grande das elites dentro de Atenas. Graças a esse cenário, Sócrates vai ser condenado por uma série de pontos, todos eles sem nenhuma argumentação sólida, sem nenhuma veracidade. A bem da verdade é que ele incomodou muita gente, e por incomodar muita gente, ele vai inclusive pagar com a própria vida. Disse muito sobre Sócrates, e quem retrata sobre ele principalmente foram os seus súditos, os seus alunos, tá? Sócrates nunca escreveu nada, então figuras como Platão, como Xenofonte, cada um com uma ótica sobre Sócrates, retrataram suas ideias, seus dizeres, suas ações. Disse muito desse período de que Sócrates poderia ter sido poupado da pena capital, da pena máxima, caso ele reconhecesse os seus erros. Mas pelas suas próprias ideias, pelas suas próprias virtudes, ele se negava a fazer isso, porque reconhecendo um erro que na verdade para ele não existia, ele estaria reforçando, todo o processo preconceituoso, todo o processo excludente da sociedade ateniense, coisa que ele procurou lutar durante toda a sua vida. Graças a isso, ele vai ser condenado no ano de 399 a.C. e vamos ver um pouquinho sobre essa condenação. As acusações que foram feitas a Sócrates basicamente se pautaram em três aspectos, tá? Dele ter corrompido a juventude através de suas ideias, de incitar questionamentos, dúvidas e debates,
E com essa corrupção intelectual, muitas vezes moral, que acusavam ele de fazer, ele acaba desvirtuando todas as condições de crenças religiosas dentro de Atenas. Atribuía-se a ele uma descrença nos deuses gregos, né? Como se ele tivesse vinculado a outras divindades, deuses malignos e tal. Então perceba que nós vamos ter aqui dois pontos muito presentes, né? O moralismo social, acusando Sócrates de corromper a juventude, e o fanatismo religioso como pretexto para sua condenação. Só fazendo um adendo, né? Muito pouco mudou na nossa sociedade ainda hoje. Aquelas pessoas que tendem a ser um pouco diferentes, a incitar muitas vezes novas ideias, novas discussões, novos debates. As acusações que se fazem quase sempre se pautam por ideias moralistas, escrotas, hipócritas pra caramba, e por ideias religiosas, né? Então estamos falando de um contexto de praticamente 2.400 anos de diferença, mas talvez as nossas visões sociais tenham variado, tenham mudado muito pouco. Graças a essa situação, portanto, no ano 399 a.C., ingerindo um chá de cicuta, Sócrates ele vai morrer envenenado. E assim chega ao fim a nossa primeira aula de filosofia sobre Sócrates. Pessoal, espero que tenha sido elucidado para vocês os principais pontos da vida de Sócrates, do pensamento socrático, a maiêutica principalmente, como grande referência, tá? E essa nossa primeira aula ela se encerra nesse momento. E a partir de agora eu vou deixar para vocês aqui algumas dicas quarentinadas do Teacher. Firmeza? Até o nosso próximo encontro. Bom, pessoal, nossas dicas de hoje. Um filme muito interessante com o Kevin Spacey, sobre toda a condição que se associa à pena de morte, o que tem por trás disso, se isso é certo, se é errado, todas as discussões que envolvem. O filme se chama A Vida de David Gale. Muito bom mesmo. E a música, eu vou deixar uma música aqui da banda que eu mais curti na minha adolescência, sou louco, fanático até hoje, que é o Oasis. A música se chama Live Forever. Firmeza? Foi um prazer ter estado com vocês. Curtam aí a nossa aula, curtam nossas dicas quarentinadas e até o nosso próximo encontro. Beijo no coração, fiquem com Deus.